E aí, quando a gente fala de crédito, de empréstimo, confiança é a palavra-chave, né? Mas e se não tiver tanta confiança assim? O que acontece quando uma simples assinatura num papel pode de repente colocar todo o patrimônio de alguém em risco? Pois é, hoje a gente vai mergulhar fundo para desvendar uma das garantias mais poderosas e também mais perigosas que existem, o tal do aval. Bom, o nosso caminho aqui vai ser bem direto. A gente começa entendendo que são garantias pessoais, aí foca no que é o aval, depois compara ele com a fiança para entender as regras do jogo. Em seguida, a gente vai ver o ponto mais crucial, a responsabilidade. E por fim, vamos falar um pouco sobre a figura do avalista. Fechado? Então, bora lá. Ok, para começar, vamos pensar na raiz do problema. Imagina só, alguém empresta dinheiro. Qual é o maior medo dessa pessoa ou dessa empresa? Simples, não receber de volta. O famoso e temido calote. É daí que tudo parte. Então, a grande questão é como é que quem empresta se protege? Como um banco, uma financeira, garante que vai ver a cor do dinheiro de novo? A resposta está numa palavrinha mágica: garantias. É basicamente um plano B, um compromisso extra que dá segurança para a operação. E essas garantias se dividem basicamente em dois times. De um lado, as garantias reais. Aqui a gente está falando de bens. Uma casa, um carro, algo físico que fica amarrado à dívida. Do outro lado, tem as garantias pessoais. Aqui não tem bem envolvido, mas sim outra pessoa. Uma terceira pessoa que entra na história diz: se ele não pagar, eu pago. E é exatamente nesse segundo grupo que mora o nosso assunto de hoje. Beleza, então já preparamos o terreno, agora vamos focar no nosso personagem principal. Afinal, o que é exatamente um aval? Porque, olha, não é uma promessa qualquer, não. É um tipo bem específico e, como a gente vai ver, muito forte de garantia. A definição de livro é mais ou menos assim. Uma pessoa, que a gente chama de avalista, se compromete a pagar a dívida de outra, o avalizado. Mas aqui vem o pulo do gato, o detalhe mais importante. Essa dívida sempre tem que estar documentada num título de crédito, sabe? Uma nota promissória, um cheque, uma duplicata. E é isso que faz o aval ser tão diferente. A promessa do avalista não é genérica, não é sobre uma dívida qualquer. Não, ela está ligada, está grudada naquele documento específico. A garantia está literalmente carimbada no papel. Olha, para a gente entender de verdade o que é o aval, o melhor jeito é colocar ele lado a lado com a prima dele, a fiança. Muita gente confunde os dois, mas é justamente nas diferenças que a gente percebe o poder e o perigo do aval. Primeira diferença, então. Onde cada um joga. O aval, como a gente já viu, é exclusivíssimo do mundo dos títulos de crédito. Cheque, nota promissória, essas coisas. Já a fiança é bem mais abrangente. Ela pode aparecer em vários tipos de contrato. O exemplo que todo mundo conhece é o contrato de aluguel, né? Agora, olha que interessante a questão da formalidade. Para dar um aval, sabe do que precisa? De uma assinatura. Só isso. Uma simples assinatura no título de crédito. Às vezes nem precisa escrever a palavra aval, é papum. Já a fiança é outra história. Precisa de um contrato, tudo por escrito, detalhado, é um processo bem mais burocrático, bem mais formal. Outro ponto-chave, a cobertura. Via de regra, o aval é tudo ou nada. Quem assina como avalista está garantindo a dívida inteira, 100% dela. Não tem essa de, só garanto um pedacinho. Na fiança, a história é diferente. Lá, é perfeitamente possível combinar que o fiador vai garantir só uma parte da dívida. Mas direito é direito, né? E quase toda regra tem sua exceção. Nesse caso, a lei abre uma brecha e permite o aval parcial, sim, mas só para 3 tipos de títulos bem específicos: letra de câmbio, cheque e nota promissória. Se não for um desses 3, aí volta a valer a regra geral. É tudo ou nada. Agora um assunto que sempre dá nó na cabeça das pessoas. Precisa da assinatura do marido ou da esposa? Bom, na fiança a resposta é sim, é obrigatório. Se não tiver, a fiança toda pode ser anulada. Já no aval, a coisa muda. Para a maioria dos títulos de crédito, essa autorização do cônjuge é dispensada. Mas atenção, tem um detalhe crucial. Mesmo sem precisar da assinatura, a metade do patrimônio que pertence ao cônjuge que não assinou, essa parte fica protegida. Certo, a gente já viu várias diferenças importantes, mas agora a gente chegou no ponto principal, a diferença mais crítica de todas. Se tiver uma única coisa para guardar sobre o aval, é essa que vem agora. É aqui que a gente entende o verdadeiro peso de uma assinatura. O nome do conceito é responsabilidade solidária. O que isso quer dizer? Quer dizer que o avalista e o devedor principal estão exatamente no mesmo patamar, no mesmo barco.
Para quem vai cobrar a dívida, para o credor, tanto faz. Ele pode bater na porta de um ou do outro e cobrar a dívida inteira. A escolha é dele. E para a gente entender o tamanho disso, vamos voltar na fiança. Lá existe uma coisa chamada benefício de ordem. É um direito que o fiador tem de falar para o credor: opa, peraí. Primeiro, você tem que cobrar do devedor principal. Vá atrás dos bens dele. Se, e somente se você não conseguir receber dele, aí sim você pode vir me cobrar. Pois bem, no aval, esse tal de benefício de ordem simplesmente não existe. É isso. A imagem é essa. No aval não tem fila, não tem ordem de cobrança, o avalista não está atrás de ninguém. No momento em que assina, ele vai direto para a linha de frente, ombro a ombro com o devedor original. Tá, mas e aí? Imagina a situação. A pessoa deu o aval, o devedor não pagou e ela teve que arcar com a dívida. E agora? Fica por isso mesmo? Não exatamente. Vamos ver qual é o direito que o avalista tem e depois a gente faz um resumão de tudo. A luz no fim do túnel para o avalista se chama direito de regresso. Funciona assim. Depois que o avalista paga a dívida, ele basicamente vira o novo credor. Ele passa a ter o direito de cobrar tudo, centavo por centavo, do devedor original, aquele que ele ajudou, e pode fazer essa cobrança na justiça se for preciso. E para fechar, esse quadro aqui organiza tudo de um jeito bem visual. De um lado, a fiança, mais formal, precisa de contrato, a responsabilidade é subsidiária, ou seja, tem aquela fila de cobrança. Do outro, o aval. Simples, só uma assinatura, vale só para títulos de crédito e, o mais importante, tem a responsabilidade solidária. Olhando assim, fica bem claro porque os credores gostam tanto do aval, né? É uma garantia muito, muito forte. E a gente termina com uma provocação. Não há dúvida de que o aval é uma ferramenta que ajuda a girar a economia, que facilita negócios. Mas agora, entendendo a fundo o que significa essa responsabilidade solidária, a pergunta que fica no ar é: em que situação e por quem alguém toparia se colocar voluntariamente na linha de frente de uma dívida que não é sua? É uma decisão que exige, no mínimo, muita reflexão.